Assim, a gente hoje se comemora o dia de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. No Brasil nós evoluímos nisso quando se criou o ECRIAD, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é difícil passar um dia que a gente não veja nos jornais e nos telejornais um caso de agressão ou de abuso contra crianças e adolescentes. Essa semana mesmo tivemos essa notícia triste de uma menina que foi violentada e espancada lá no norte do estado, em Ecoporanga. Nós tivemos há pouco tempo um menino que também foi espancado e morto aqui na Serra. Em nível nacional, nós tivemos há pouco tempo casos de 2 crianças também espancadas e mortas. Então, assim, nós evoluímos, mas ainda falta muito para se concretizar uma real proteção das crianças e dos adolescentes. E aí o papel do Estado é fundamental, mas o papel de toda a sociedade também, porque a proteção de crianças e adolescentes é um papel de toda a sociedade, independente se você tem filho ou não, mas cuidar das crianças e dos adolescentes é algo que é de responsabilidade de todo mundo. Claro que o papel fundamental, né, aí dos pais e do Estado, mas toda a sociedade. Nós já falamos aqui algumas vezes que o maior patrimônio de uma nação são as suas crianças, é a sua juventude. Então, cuidar das crianças e da juventude é cuidar do futuro do país. Eu não sei exatamente quem foi que uma vez discursou falando sobre isso, dizendo que a maior riqueza de uma nação não é seu petróleo, minério de ferro ou a sua tecnologia, são as suas crianças e a sua juventude. Por isso elas precisam ser cuidadas o tempo inteiro, protegidas o tempo inteiro e garantidos seus direitos. Para além da questão, né, de garantir o bem-estar permanente da criança e do adolescente, garantir o acesso e a qualidade da educação, do lazer, do divertimento, do esporte. Isso é fundamental para toda a formação de uma sociedade. E aqui, no Espírito Santo, tornou-se até símbolo em nível nacional, né, o caso da morte da menina Araceli. Quem é capixaba e, né, conhece bem essa história, e é um símbolo, né, dessa luta contra o abuso e os maus tratos de crianças e adolescentes. Então, o dia de hoje, dias como esse, são fundamentais. A gente deveria falar sobre isso permanentemente. Mas a gente tem que estar muito atento às crianças e os adolescentes, aos sinais das crianças e dos adolescentes. E às vezes a gente fica pensando assim, muitas vezes os maus tratos contra crianças e adolescentes são descobertos na escola, pelos professores, pelos pedagogos principalmente. Então, talvez precisamos também, né, de novas políticas no sentido de preparar melhor também professores, pedagogos que têm acesso permanente a crianças e adolescentes para identificar esses traços sobre né, que as crianças possam apresentar por estar sofrendo abuso sexual ou qualquer outro tipo de maus tratos. Então fica aqui a nossa lembrança e o efetivo pedido de que todos nós estejamos atentos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Cuidar deles, cuidar do bem-estar, proteger as crianças e adolescentes é uma função de todos nós brasileiros, independente se você tem filho ou não. E ao Estado, obviamente, que cumpra efetivamente com seu papel em termos de educação, acesso à justiça, lazer, enfim, tudo aquilo que possa garantir efetivamente os direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado, presidente.